Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Lu. Hoje eu vim falar deste livro aqui, do Rick Yancey, O Monstrologista. Uma trilogia, né? E esse aqui é o primeiro volume para infanto-juvenil. Gente, essa história aqui é formidável, é muito boa. Bom, esse livro aqui, gente, ele tem 472 páginas. Ele é pequeno, né? Uns 15 centímetros por 10. E é uma capa muito bonita aí que vocês podem ver, né? A capa é bacana. A fonte é pequena, né? Fonte pequena. Um pouco volumoso. Gente, mas que história legal. Muito bom. Um rapaz que vai receber, um investigador que vai receber os diários antigos de um senhor de 90 anos que acabou de falecer, e o dono desse asilo onde ele morava, desse lugar onde ele estava, queria encontrar então algum parente para poder deixar os diários como herança e mais alguma coisa que esse senhor, William, deveria ter para entregar. Então o investigador ficou responsável por descobrir a família e o paradeiro desse senhor de 90 anos aí que faleceu. E para essa investigação ele vai começar a ler esses diários, são diários, né? E o nosso investigador lendo essas histórias para nós, teoricamente. A idade dele, os pais dele morrem no incêndio, né? E os pais dele serviam a um doutor, ao doutor Pelinori Wartrope. E esse doutor, esse cientista, né, ele é um cientista, mora numa mansão muito grande, uma casa muito grande, e tem muito dinheiro, né, tem toda uma tradição ali em Nova Jerusalém, na Inglaterra. Hábitos, umas pesquisas muito estranhas, assim como o pai dele, o Alistair Hope, também fazia estudos estranhos, que as pessoas de pouca amizade, pessoas muito fechadas, né? E muito esquisitas, então todo mundo se afastava tanto do pai, o Alistair, quanto do Pelinori. Bom, ficou morando aí com o Pelinori, o Wartrope, o doutor, nessa casa aí gigantesca e ajudando esse cientista. Ele é considerado pelo cientista como um assistente indispensável. Então o Will serve ao doutor. E esse doutor vai acordá-lo em qualquer hora da noite, em qualquer hora, para fazer discussões filosóficas e científicas, para ajudá-lo com alguma pesquisa e anotações que ele vai ditando para o menino. Então o menino tem uma vida bem complicada, uma vida bem cheia de mistérios também, mas o pai dele tinha uma veneração profunda pelo pai do Pelinori, então ele também vai continuar com esse trabalho com muita fidelidade, mesmo não gostando, mesmo ficando assustado muitas vezes, ele vai continuar com esse trabalho de servir ao Dr. Pelinori. A história começa numa madrugada em que aparece um senhor muito estranho, uma figura, como descreve aqui o Will, uma figura muito assim magra, ossuda, com chapéu sobre os olhos, uma figura misteriosa que traz embrulhos com sacos de linhagem amarrado, gigante, numa carroça com um cavalo muito velho. E fazer essa pessoa entrar, essa pessoa está com as mãos sujas de barro, os pés sujos de barro, e o doutor vai ajudar esse senhor a tirar da carroça esse embrulho gigante e colocar no laboratório. Bom, quando ele coloca no laboratório, todo aquele suspense, o Rick Yancey escreve muito bem, mais densa, uma forma mais profunda, uma forma muito filosófica e poética também perante os fatos aí, a ficção toda aqui que ele criou, né? Bom, o doutor então vai colocar esse embrulho gigante em cima da mesa do laboratório. Esse senhor vai receber um dinheiro e não para de falar que o que ele fez foi um absurdo, contra as leis de Deus, que ele vai ser condenado. E o doutor então, o Pelinori, dá o dinheiro a ele, pede para ele sair, que ele tem trabalho para fazer. E o Erasmo, que é também o coveiro do cemitério mais próximo ali da residência deles. Bom, aí a gente fica muito curioso para saber do que se trata, né? O que tem nesse embrulho gigante em cima da mesa do doutor, e o Will curiosíssimo, né? E quando ele abre esse embrulho, ele vê uma criatura gigantesca de 2 metros em cima de uma donzela morta. E a donzela tem o pescoço estraçalhado, os ossos e os músculos à mostra. E esse monstro horrível tem unhas gigantes e não tem cabeça. Ele tem o tronco e os membros gigantes, pés e mãos gigantes, tem os olhos enormes no ombro, que não tem pálpebras, olhos
imensos, né, sem pálpebras, vítreos, né, por conta da morte, que esse monstro está morto, agarrado à donzela, e a boca dele, a boca desse monstro, depois a gente vai descobrir que fica no meio do peito, já que ele não tem cabeça. E as orelhas são duas fendas de 12 centímetros nas laterais dos quadris. Então, a partir dessa cena você começa a rir, você, vai ser um livro bem para criança, né? Não vai ser assim assustador, porque esse monstro tá uma palhaçada, na verdade, você começa a pensar. Mas qual a minha surpresa ao continuar lendo o livro, que eu achei que seria bem infantilzinho. Gente, o livro não é infantilzinho, o livro é bem tenso, muitas coisas aí vão acontecer. O doutor então vai fazer a autópsia, vai dissecar esse monstro, separá-lo da donzela morta, né, e descobrir que ele foi morto asfixiado com o colar que a donzela usava no pescoço, e esse monstro engasgou com esse colar aí e morreu asfixiado, né? E aí no ventre da moça ele vai encontrar um filhote vivo ainda, né? E aí ele vai tentar, vai matar esse filhote, mas vai dar muito trabalho, uma espécie de alien, um oitavo passageiro, mais ou menos assim, gente. O doutor os chama de antropofages e eles se alimentam do ser humano. O ser humano é a comida deles. Então eu achei divertido, sabe? A leitura é interessante, é muito bem escrito, e os fatos aí ficcionais são divertidos. Bom, o doutor vai começar uma investigação de por que esse monstro tá ali, por que esse monstro chegou na Inglaterra, né, e começou a aparecer aí e se alimentar de pessoas. Então ele vai voltar no cemitério com o Will e separar tem todo um aparato de monstros, né, que o autor descreve aqui muito bem, que é muito divertido, armas especiais. Esses monstros eles vivem na escuridão e são brancos como cera, então, porque eles não tomam a luz do sol e se alimentam à noite, né? E normalmente eles se alimentam de um ser humano, vão se alimentar dali a 3 dias novamente. Então tem uma pausa aí depois da alimentação. E eles vão justamente com o senhorzinho tal do Erasmo investigar a tumba de onde ele tirou o monstro e a moça. Ali à noite, aí ele descreve a floresta, descreve a terra fofa e negra, descreve os cheiros que tinham um odor muito desagradável ali próximo à tumba. E eles estão nessa investigação quando de repente surge uma garra com unhas gigantescas de 8 centímetros e agarra o pé do velhinho, do Erasmo, e esse começa a gritar desesperado. O Will escuta o barulho dos ossos sendo mastigados pelo monstro. E é um terror trash. Porque tinha uns programas, né, que tinha aquele terror trash que era divertido, era terror e era divertido. É mais ou menos isso, mas é muito bem escrito, né? A fala do Rick, a narração dele é muito bom. Esse autor é muito bom para descrever coisas nojentas, coisas filosóficas e coisas assustadoras. Ele deixa realmente você assustado e tenso com toda essa caçada que vai se desenvolver aqui nesse livro, todos esses assassinatos e todo esse sangue. Se eu torcer assim, se eu conseguisse torcer esse livro, ele pingaria pus e sangue. Uma passagem interessante da escrita do Rick, né, Yancey, pra gente ter um exemplo de como ele escreve. Como me senti tolo naquele momento por haver criticado o doutor por tirar a vida de Erasmo Gray. Jamais se disse nada mais absurdo ou traiçoeiro do que enquanto há vida, há esperança, argumentava ele. Que outra prova eu precisava, além de Ezequiel Warner, capitão do condenado Ferônia? Vida ele tinha, mas esperança. Seu destino não era diferente do da virgem inocente atirada no poço de sacrifício do Obá. Então ele faz aí alguns toques filosóficos como esse, se a vida há esperança, mas acontece que tem gente vivendo muito mal e não existe muita esperança, então quer dizer, nem sempre quando há vida há esperança. E é bem interessante pensar sobre esses pensamentos, essas frases, esses ditados, né, que nós temos no nosso dia a dia. Então eu recomendo esse livro. O livro tem gravuras interessantes, né, anatômicas, as páginas esporadicamente surge aí com uma tesoura, um bisturi, né, alguma coisa cirúrgica ou da autópsia médica, que é bem interessante no livro, né. No início do livro você tem a definição do que é monstrologia, que estudo é esse, e depois você tem várias frases de Shakespeare.
e de vários filósofos gregos como Heródoto, né, e outros pensadores acerca de coisas estranhas que realmente existem nesse mundo e que não tem uma explicação. Isso tudo é um argumento para que você entenda melhor que pode sim existir monstros. Nós não os conhecemos assim, sem cabeça, brancos e com 2,5 metros de altura, sobre doenças e vermes que se alimentam do ser humano e levam o ser humano à morte. Da mesma forma como um monstro de 2 metros pode fazer, um micróbio, um vírus pode fazer da mesma forma. É interessante, realmente, um monstro não precisa ter 2,30 metros de altura para devorar o ser humano ou para ser chamado de monstro, não é verdade? Né? Talvez não muito criança, viu? Porque eu acho um pouco assustador. Para uma criança de 10 anos, por exemplo, eu acho que ela não vai dormir muito bem, não. Que não é tão assim tranquilo também, né? Mas é muito legal, gostei muito do autor. Sei que ele é autor também da Quinta Onda, né? Um livro mais adulto. Mas eu aqui conhecendo o Rick Yancey por essa trilogia. Eu vou ler o segundo volume, que acho que é O Mistério do Vendigo, um livro vermelho que eu ainda não tenho, não emprestei, né? Que esse livro aqui é emprestado, gente. E vou ler e depois conto pra vocês como que vai ser. É muito divertido e assustador, ok? Era isso, espero que vocês gostem, leiam se puder, que vale a pena. Tchau, tchau, até a próxima!